Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos de volta com mais um programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, a essência do programa Palavra Rema, é estudos das palavras de Deus. Estamos aqui sempre para estudarmos a palavra de Deus e aprendermos mais de Deus. Eu quero agradecer aquelas pessoas que junto assistem este programa, são pessoas que gostam da palavra, gostam da Bíblia. Muito obrigado, queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado a você. E hoje não é diferente, vamos estudar algo da palavra de Deus para a nossa vida, para a igreja. O que permeia a igreja, o que é para a igreja, o que é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor César. Pastor César, que está conosco, é pastor aqui do Santuário da Família. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, pastor Ricardo, que Deus abençoe o senhor também. É um grande prazer estarmos juntos e para fazer essa programação. O Senhor nos dê graça e favor em nome de Jesus. Então, querido, como sempre, eu venho pedindo para você, pegue Bíblia, caneta, papel. Vamos estar aí com você, fazendo aí o melhor de Deus para a sua vida, apresentando o melhor de Deus. Então, você pega a caneta, papel, que nós vamos estar na Bíblia. Vamos ler Filipenses capítulo 3 e versículo 13, falando do viver o novo de Deus em nossa vida. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, olha só. Nós queremos falar sobre o novo de Deus, né? Deus tem algo novo para nós. Deus preparou algo novo. Deus preparou algo novo para a sua vida, para a nossa vida. E nós vivemos o novo de Deus. Então eu quero convidar você a refletirmos sobre isso. E Paulo fala muito isso no livro de Filipenses, capítulo 3, pastor César, o versículo 13 e o versículo 14, né, que nós vamos basear o estudo dessa semana. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só o que diz aí, pastor César. Amém. A palavra de Deus diz exatamente assim, pastor Zé Paulo. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, Paulo falando, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, nós estamos falando aqui, e Paulo está falando para a igreja de Filipe, e Paulo fala porque é o seguinte, porque ele fala em Coríntios, lá no Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, ele disse: eu conheço um homem, que eu não sei se foi no corpo ou se foi fora de um corpo. A coisa era tão real, a coisa era tão séria, foi tão real, que eu não sei se este homem foi no corpo ou se foi fora do corpo. Mas eu conheço um homem que esteve ao terceiro céu. E foi apresentado coisas inefáveis, quer dizer, ele previu coisas tremendas. E quando ele escreve isso, ele disse: eu já estive no céu, em outras palavras, eu já vi tudo, eu já vi o que tem que ver, mas eu não penso que eu alcancei tudo. Deus sempre tem novo. Tem muitas pessoas, pastor César, em nosso meio, hoje, que se contentam com aquilo que tem. O alvo dele é receber o batismo com o Espírito Santo. Eu vou falar agora, nós estamos falando para a igreja. O alvo dele é receber o batismo com o Espírito Santo. De repente, ele recebe o batismo com o Espírito Santo e aquilo é o alvo. E ele não quer mais nada, ele já está contente com o que ele tem. E nós temos que aprender que a intimidade com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é um alvo, mas é uma porta para ser aberta. Deus tem muitas coisas, e muitas pessoas estão vendo que quando você para de crescer, não existe no reino, você para de crescer, você começa a diminuir. Mas você vê muitas pessoas que às vezes eram usadas, e Deus usava, e eles faziam, e estavam ali, e hoje não mais. Por quê? Porque já alcançaram tudo, já não tem mais o novo de Deus. Perfeitamente, isso é muito sério, pastor, porque o processo do trabalhar de Deus nas nossas vidas, essa edificação, ela é gradual. Nós precisamos todos os dias estarmos crescendo na graça e no conhecimento. Preparado
para saber que Deus tem algo novo para o teu ministério. Deus tem algo novo para a tua vida. E Deus sempre nos surpreende. Deus quer nos surpreender. Não existe estagnação. Quando você para de crescer, você começa a diminuir. As pessoas, nós estamos fazendo aqui o programa Palavra Rema. E eu confesso, já conversei com você, já conversei com outros pastores que fazem conosco, eu dizendo isso, que a gente está sempre aprendendo. E eu aprendo nesse programa. A hora que eu achar que eu sou bom, que eu já aprendi, que eu tenho tudo, que eu sou... Ali eu começo a diminuir, acabou. E Paulo tinha tudo, se você for pensar quem era Paulo tinha tudo para dizer, eu alcancei tudo. Eu já fui ao céu, eu já vi o céu, eu sei como é que é o céu. Eu já alcancei tudo. Mas ele chega nesse livro e diz, meu irmão, para mim, eu não julgo que haja alcançado tudo. Eu não penso que eu alcancei tudo, eu sei que Deus tem mais para mim. É interessante, né, pastor? Porque o histórico de Paulo, vindo de onde ele veio e sendo quem Paulo foi, trabalhar de Cristo na vida do Paulo, até dava para ele não fala, né, que dava até, ele poderia até ter essa conotação, mas ele não teve. Ele decidiu exatamente buscar mais e mais do Senhor. Está sempre buscando o Senhor. Essa é a vida, a essência do cristão. Essa é a essência da igreja. A igreja tem que sempre querer mais. Está pronto ao novo de Deus. Está pronto ao mais do Senhor. Está pronto ao mais, querido, Deus ele vai fazer. Quer dizer, quando Paulo começa, e Paulo começa muito nesse versículo, né, nós vamos falar sobre esse versículo, Paulo diz assim, meus irmãos, para mim, ele disse, eu não julgo que tenha alcançado tudo. Quer dizer, em espírito, refere-se àquele que disse o versículo anterior. Ele falou sobre isso. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Isso é o essencial para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, quer dizer, você esquecer o passado. Deixa o passado no passado. Deixa para trás. Nós vamos falar durante essa semana sobre isso, sobre o novo de Deus. E Paulo vai ensinando como você vive o novo. Você viu o novo, Jesus, e isso ele vai se baseando em Jesus. Jesus, quando chegou para Nicodemo foi procurar Jesus, Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemo chegou para Jesus e disse, como pode? Eu já sou velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, como é que é isso nascer de novo? Ele disse, Nicodemos, você é doutor da lei, você não entende isso? Aí Jesus muda. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode, agora não vai ver, não pode entrar no reino dos céus. Quer dizer, você tem que nascer de novo, nascer uma velha criatura. Mas existe um grande segredo aí. Olha só, para você nascer de novo, o velho ele tem que morrer. Não existe como nascer se o velho não morrer. Não existe um novo nascimento. E tem muitas pessoas que querem nascer de novo, mas não querem deixar a velha criatura morrer. É completamente fora de contexto isso, porque o próprio Jesus disse, o grão de trigo caindo na terra, não morrer ele fica só. Mas se morrer, ele dá frutos. Então esse é o processo do novo nascimento. Não tem como acontecer o novo de Deus sem que o velho seja extirpado. Esse é viver o novo de Deus. Para você, o princípio, nós estamos no primeiro programa, vamos falar essa semana sobre isso, o princípio de você viver o novo é deixar o velho morrer, a velha criatura, você largar para trás. Quando o anjo do Senhor chegou lá a Ló e falou que era para deixar Sodoma e Gomorra, o que era? É para você esquecer aquela vida passada. Esquecer aquilo. Quando a mulher dele olhou para trás, ela estava lembrando do passado. Ela trouxe de volta. Ela trouxe de volta o passado. E era uma vida pecaminosa. Uma vida que desagradava a Deus. E muitas pessoas vivem essa vida e ficam lembrando deste passado. E vivem lembrando desse passado. Paulo diz, o princípio, a essência, o começo é você nascer de novo. É interessante isso que você está falando, porque quantas vezes, até no nosso começo, né, nós ouvimos testemunhos, e o testemunho de pessoas era exatamente falando de um passado de pecado. Eu fiz, eu roubei, eu matei. Então, é do passado. Quando, na verdade, o que tem que ser colocado é o novo. Muitas vezes, César, nós vimos pessoas que, infelizmente, eles ainda inventam, acham que aquilo é uma grande coisa. É mérito. E falam mais do que, eu era um grande, eu fazia isso. Exatamente. Ele acha que aquilo... É mais uma glorificação ao diabo. Vai glorificar, e não é isso. Jesus disse, esquece dessas coisas. Paulo diz, esquece dessas coisas. Vive o novo de Deus na tua vida. Querido, se você quer ter uma vida de vitória, você precisa aprender o novo. Nós estamos aqui falando para a igreja que pretende ter uma vida de vitória.
Uma igreja que pretende, quer dizer, muitas pessoas dizem, olha, comigo eu ouço falar em tantas coisas, mas comigo isso não acontece. Por quê? Porque não tem uma vida de vitória, não aprendeu a viver o novo de Deus. Nós temos que aprender a viver o novo de Deus em nossa vida. É isso que Cristo quer para você. É o novo de Deus para a tua vida. Quer dizer, o novo de Deus para você. Deus tem preparado o novo para você. Isso é realmente testemunhar essa graça, esse favor dos céus. Né? Ninguém pode glorificar a Deus no passado, naquilo que, na verdade, da onde ele foi tirado. Ele foi tirado de um império de trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, dentro de uma nova realidade, de uma nova natureza. Então, querido, você tem que começar, nós estamos começando, nós vamos começar um estudo falando sobre o novo de Deus. Quer dizer, o novo de Deus é isso. Paulo vem dizendo, olha, eu não estou contente, eu não penso com o conceito, eu quero mais. Eu quero mais. Quando você para de crescer, você diminui. Deus tem mais para o teu ministério. Quer dizer, eu tenho falado aqui, eu tenho falado com as pessoas e quero falar com você que nos escuta pela rádio, você que nos assiste pela televisão, ou quem sabe você que está nos vendo aí pela rede social. Querido, Deus tem surpresas para você. E Deus não te chamou para esquentar cadeira. Não existe ninguém que foi chamado para esquentar o banco. Qual é o ministério? Foi chamado? Não existe. Você é chamado. Quando você é chamado, Deus tem um ministério preparado para você. Todos nós temos ministério. E tem ministérios, infelizmente, nós botamos importância em ministérios ou naquilo que Deus nos dá. E nós achamos que é importante. O importante, tem gente que acha que o maior ministério é estar pregando no altar. E não dá importância, às vezes, ao ministério que Deus deu na vida dele. Isso é comum na nossa vida humana. Se nós pensarmos na vida humana, na vida carnal, a carne, isso é comum, porque sempre melhor é do vizinho. Sempre melhor é o outro, né? Sempre melhor é aquilo que tem o outro. Você sempre está mais verde do lado de lá. Você nunca está contente. E assim, muitas vezes, nós temos esse não vivendo o novo de Deus, nós trazemos essa nossa visão carnal para dentro da visão espiritual. E não damos a devida importância ao ministério que Deus colocou na nossa mão. Porque é muito importante. Isso prejudica absurdamente a edificação do corpo de Cristo. Claro, olha só, pastor César, eu vou dar um exemplo aqui. Para mim, pastor José Carlos, como pastor de igreja, que eu sou, liderando de igreja, um dos maiores ministérios que tem é um ministério que ninguém quase reconhece, que é o ministério da intercessão. Às vezes você prega e vidas se convertem ao Senhor. E aí o inimigo vem soprando, e é muito comum, depois a sua mensagem foi boa, algumas pessoas se converteram. Mas aquelas mensagens não se converteram pela mensagem que você pregou. Aquelas pessoas se converteram porque tinha gente de madrugada orando para que se convertesse, tinha gente de madrugada intercedendo. E é um ministério da intercessão, um ministério tremendo que é dentro da igreja, e muitas vezes não é reconhecido. Né? Jesus falou sobre isso. Jesus ensinando, e ele estava preparando os seus discípulos, 12. Para que ele estava preparando? Para fazer a sua igreja. Aqueles 12 iam começar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 12 iriam contagiar mais 12, por sua ajuda, aqueles 24 mais 24, 48, aqueles 48 iriam contaminar mais 48, aí dá 96, e assim, por diante, iriam contaminar pessoas, até que chegassem a Itajaí, a nossa vida, a minha vida, a tua vida, através disso. Mas Jesus estava preparando aquele discípulo. Aí Jesus chegou para aquele discípulo e disse, olha só, quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? É quem serve ou quem é servido? Se você for no casamento, chegar no casamento, quem é que está em melhor posição? Você ou o garçom que está ali servindo? A melhor posição estou eu, né? Estou sentado, comendo. O garçom diz, não, mas isso no reino do céu é diferente. Que você quer ser maior, você aprende a servir. Essa é a essência do reino dos céus. E nós estamos aqui para ensinar você reino dos céus. A você alcançar o melhor de Deus para a tua vida. Como é que você alcança? Aprendendo a servir. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e nós voltamos. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você.
Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Queridos, terminamos o bloco anterior falando sobre a posição de Jesus, de servir. E nós estamos falando sobre isso, sobre ministério, sobre aprendemos a ter ministério. Quer dizer, Paulo tinha um ministério, Pedro tinha o seu ministério, João tinha o seu ministério, e eram ministérios distintos. Pedro, hoje, se nós pensarmos na igreja do século XXI, na nossa igreja, dificilmente alguém convocaria Pedro para pregar. Por quê? Porque Pedro era uma pessoa de linguajar duro. Ele era um pescador, com pouca cultura. O livro de Pedro não foi ele que escreveu, Pedro foi Silvano. Ele não tinha conhecimento, diferente de Paulo. Paulo, se fosse de hoje, era um cara, um doutor, mestrado, prestou faculdade. Pedro, por sua vez, era eloquente, hoje um pregador pentecostal. Paulo já era mais um batistão, já era o estilo diferente, né? Era um estilo diferente. E por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, uns dizem, eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo, outros dizem eu não sou de ninguém, eu gosto daquele ministério, eu pertenço àquele ministério, eu sou daquele ministério, e Paulo chama eles de carnais. Vocês são carnais, porque todos nós somos de Cristo. Por acaso o Pedro, o Paulo, o Apolo morreu na cruz? Não, quem morreu foi Cristo. Então, quer dizer, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado. Agora, você aprende a viver o chamado de Deus na tua vida. Para você começar a ter vitória de Deus, aprenda a viver o chamado de Deus na tua vida. E aí você vai ver sobre o corpo. Quer dizer, um corpo. Você já pensou, vamos pensar num corpo. Você já pensou um olho de 80 quilos? Isso é uma coisa ridícula, né? Sem lógica. Sem lógica. Ou uma pessoa que tem uma mão de 20 quilos, outra, uma mão mirrada, você vai ver que aquela pessoa não é natural. Tem um defeito. Por quê? Porque o corpo não está completo. O corpo tem um defeito. Não estou dizendo que uma pessoa, mas ela tem um problema. Questão de uma desproporção. Né? Por quê? Porque não está correto. Não é o certo. O certo é isso. E você faz parte do corpo. A Bíblia diz que nós fazemos parte do corpo. O corpo, Cristo é o cabeça. Ordena todas as coisas. Lembrando, então, ele estava ensinando, terminamos o programa passado, dizendo que ele estava ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele estava ensinando o quê? A servir. Qual é a função do reino? A função do reino é você servir. Hoje, infelizmente, mudou-se a época, mudou-se o tempo, então as pessoas hoje querem ser servidas. Eu falo na liderança. Liderança da igreja que quer ser servida. Então, eu tenho que ser maior. Sendo pastor, não me serve, eu tenho que ser maior. Então eu tenho que ser apóstolo. Daqui a pouco ser apóstolo não me serve, eu tenho que ser maior. Aí eu tenho que ser soberano. Daqui a pouco, entendeu? E por quê? Porque isso é uma questão carnal. Isso não é espiritual. Jesus me ensina isso. Vai acontecer como aconteceu lá naquele vídeo que o senhor mostrou, que chegaram a colocar até um trono para que sentasse. Um rei. Né? Porque não é a questão da suficiência. O senhor falou muito algo, pastor, que eu acho tremendo, até eu gostaria de ressaltar, dentro disso que nós estamos tratando, com essa questão do membro. Quantos membros, por não conhecerem, por não se descobrirem, na verdade, estão mirrados, como o senhor falou da mão mirrada. Um membro mirrado que está trazendo um prejuízo ao corpo de Cristo. Isso é muito sério. O que acontece, Marcelo? Quando você não aprende a viver o novo de Deus para a tua vida, a viver o ministério que Deus tem para você, a viver a essência que Deus tem para você, você começa a sofrer. E as pessoas que estão em volta vão sofrendo. O corpo todo sofre. Porque tem um membro. Por quê? Porque ele aprendeu a viver o novo de Deus para a vida dele. Ele não quer viver o novo de Deus, ele quer viver. Quer dizer, quem não vive a sua história, não vive a história. Vou repetir, talvez eu não entendi, não estou dizendo. Quem não aprende a viver a sua história, a história que Deus tem para você, a sua história, não vive a história. Você não está vivendo. E aí o que acontece? Não, eu vou sair daqui, eu vou sair do ministério. Por quê? Porque aqui não me dá chance. Não, querido, Deus chamou para aquela obra. Deus chamou para aquela obra. Como é que Deus te chama? Isso é muito interessante, pastor César. E as pessoas têm que aprender isso. Como é que Deus me chama? Deus vai usar um líder para te dizer o ministério que Deus tem na tua vida. Mas quando você não acredita que aquele líder é um profeta, um líder de Deus, você não aceita. Porque você está dizendo, não, você não é. Porque quando as pessoas dizem, olha, você vai fazer tal coisa. Não, isso eu não sinto de fazer. Querido, primeira coisa, Paulo diz, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio.
Quer dizer, Deus tem algo especial para você e vai usar pessoas para que Deus possa fazer a obra na sua vida. Deus tem obras tremendas para fazer. Nós temos visto hoje, muitas vezes, as pessoas amarrando o reino de Deus. Exatamente por essa questão de sentimento. O sentimento está em primeiro plano, está em voga, e não a fé, e não a obediência, e não o reconhecimento, pastor, exatamente na liderança. Entendo perfeitamente, absolutamente assim. Então nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos pedir, ter humildade, pedir para o Espírito Santo que realmente nos conduza, que nos dirija, que nós tenhamos essa humildade de receber a instrução. Porque o homem de Deus, ou o pastor, aquele que é o líder, automaticamente, se ele está direcionando, é porque há uma dispensação, há uma direção do próprio Deus. E no trabalhar, no desenvolvimento, que nós vamos chegar lá. Nós temos que aprender, pastor. A obediência, né? A viver isso. E aprender com Cristo. O que falta para a igreja é voltar a Cristo e aprender com Cristo. Jesus, ele chegou em uma casa. Você lembra que naquela época não tinha sapatos, eram sandálias. As sandálias, eu não sei se você já teve, sandália de couro. As sandálias eram de couro. E eles andavam no deserto. O deserto não é lugar de frio, no deserto é lugar de calor. E geralmente no calor você soa, você transpira. É natural, no calor você transpirar, porque é o quente. No inverno você se agasalha para não sentir frio. No verão você não usa tanta roupa para não sentir calor. Eles estavam no deserto, eles transpiravam. Eles usavam sandália de couro. A sandália de couro, ela transpira e ela solta um odor. As pessoas que usam soltam um odor. Aí, chegar na casa, e nas casas existiam alguns servos. O judeu, é costume judeu, ele almoçava ou ele jantava com quem ele tinha comunhão. A comunhão, quer dizer, é o partir do pão. Isso é comunhão. Eu comendo com você, quer dizer, eu tenho comunhão. Eu não como com quem eu não tenho comunhão. A partir do momento que eu como com você, eu tenho comunhão. É o partir do pão, a comunhão. A festa ágape, em Coríntios, é a comunhão, é o partir do pão, no meio da igreja. E isso eles trouxeram para a igreja, esse momento de comunhão. Aí chegaram em uma casa para comer. Mas naquela casa não tinha ninguém para fazer a purificação. E os judeus eram cheios de tradições e de costumes que não são os nossos costumes no dia de hoje. Eles não se sentavam à mesa sem se purificar. Lavar as mãos e lavar os pés. Era purificação. O pior serviço que tinha numa casa era lavar os pés. Era o pior serviço que tinha. Era a pessoa que lavava os pés. Porque ele pegava pessoas com os pés sujos, de poeira, suado, poeira, aquele pé preto, e automaticamente com a dor do chulé, porque era o couro, não era que tinha, era o couro, era natural. Hoje, se você usar um chinelo de couro em verão, você vai ver que ele, mas não tem, ele começa a ter. Aí eles tinham. Jesus, de repente, pega uma bacia, uma água, e vai lavar os seus discípulos. Mas esse era a coisa para o serviçal que estava começando, era o pior serviço que era naquela região. Mas Jesus começou a lavar. Quando Jesus foi lavar Pedro, ele disse, não, de modo algum, tu não vai lavar meus pés. Não, isso é um serviço indigno para ti. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu preciso te servir. E Jesus era o que Jesus era? Jesus era o maior líder. Pedro não queria deixar, por quê? Porque ali estava o seu líder, ali estava o seu chefe, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu sumo sacerdote, enfim, o que você tem na sua igreja, que eu estou inventando agora, mas estava ali o seu líder. Aí ele disse, eu não te servi, você não tem parte comigo. O que Jesus está dizendo? Estava ensinando os seus discípulos. Lembra que eu falei no bloco passado, que ele está começando a ensinar os seus discípulos para preparar a sua igreja. Então, o que ele diz? Se eu não te servir, você não tem parte comigo. Quer dizer, o que você está falando, pastor? Eu estou falando sobre nascer de novo, o novo de Deus. O pastor que não serve o seu ministério, ele não tem o seu ministério. Ele não está ali para ser servido, para ser... Não, ele está ali para servir o ministério. Eu faço aqui, você sabe, eu estou falando porque as pessoas que nos acompanham não sabem. Eu faço aqui uma festa, não fiz esse ano passado devido à pandemia, mas nós temos 2 festas por ano, que é o dia de comunhão. Nós temos lá, né, o dia de comunhão, nós fizemos um dia. Nós pegamos todos, fechamos uma cascata, um sítio, e vamos com todas as nossas igrejas.
Vamos lá para aquele sítio. Lá você toma o seu café, você almoça, e nós temos uma coisa, nós não cobramos nada, é totalmente gratuito. Você almoça, você toma um café, você é totalmente gratuito, porque a igreja está ali para servir. E nós conseguimos fazer isso e fizemos. Agora, ao meio-dia, quem é que serve o almoço? Quem serve o almoço geralmente são os pastores. Pastor, isso foi eu orando, o Espírito Santo falou na minha vida, e eu sirvo. Estou dizendo porque eu sirvo. Por quê? Para que o povo entenda que o pastor está ali para servir ele. Exatamente. O povo entenda que a função do pastor está ali para servir a igreja. Depois, quando termina, eu sirvo o pastor. Nunca aconteceu, mas se não tiver comida, eu fico sem comida. Por quê? Porque eu estou ali para servir os pastores. E os pastores para servir o rebanho. Eu, como pastor de pastores, estou ali para servir os pastores. Os pastores estão ali para servir o rebanho. Essa é a essência da igreja. Essa é a essência. É isso que o pastor Sérgio, infelizmente, tem se perdido ao longo do século. E como isso é sério, como isso é complexo, porque exatamente dentro disso está a realidade, a tudo aquilo que Jesus, nessa ocasião, fez. Como o senhor disse, ele estava ensinando, não só a Pedro, mas os apóstolos. Ensinando a igreja. Lá em função isso que ele ia fazer para a igreja. Pastor César, nós estamos chegando ao final. Amém. Pastor, obrigado, pastor. Imagina, pastor, eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Que você tenha recebido essa palavra, que o Senhor te abençoe. Vamos ficar juntos, em nome de Jesus. Pastor, amanhã estamos de volta? Em nome de Jesus. Então, ora por nós. Amém. Pai Santo e Deus amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça. Te agradecemos por esse momento de ensino, porque precisamos receber do teu Santo Espírito, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida, uma comunhão constante, um aprendizado de fato. Muito obrigado por esse momento. Te agradecemos, abençoamos a essas pessoas que estão recebendo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado a todos. Amanhã estamos de volta, nessa mesma emissora, neste mesmo horário. Que Deus abençoe.